Quando a gente pensa em comprar um relógio para treinar, sempre vem aquela dúvida: qual modelo escolher? E vocês pediram e hoje eu vou trazer o comparativo entre dois modelos bem populares: o Huawei Watch Fit e o Amazfit Active 2. Eu preparei uma tabela comparativa mostrando as principais funções de cada um. E aí no decorrer do vídeo vocês vão ver que não é só uma questão de qual tem mais recursos, mas de qual tem os recursos importantes para você. Eu sou o Henrique e esse é o canal Z2 Fit Tech, um canal dedicado a mostrar como a tecnologia pode ajudar nos teus treinos. E antes de mais nada aqui, pessoal, já deixa claro, os dois relógios são muito bons. São muito bons mesmo. Já tem vídeo aqui no canal falando de ambos. A minha esposa, por exemplo, é uma que está treinando usando o Amazfit Active 2. Inclusive já tem vídeo aqui no canal mostrando a evolução, como está sendo os treinos dela. Eu acabei de completar uma maratona no qual eu segui, o plano de treino da Huawei de corrida, usando o Huawei Watch Fit 3. Então, ambos relógios são muito bons. E eu estou dizendo isso porque aqui no vídeo de hoje, só para alinhar a expectativa, eu não vou focar em dizer qual que é melhor, um é melhor que o outro. O meu objetivo aqui é mostrar as funcionalidades que estão disponíveis para treino em cada um deles. E aí vocês podem avaliar quais são as funcionalidades que fazem diferença para vocês, que são importantes para vocês. E a partir daí tomar a decisão qual que faz mais sentido para o uso de vocês. E para esse comparativo, na tabela vocês vão ver que eu estou comparando o Amazfit Active 2, o Huawei Watch Fit 3 e eu já incluí um comparativo com o Huawei Watch Fit 4 também, que muita gente tem essa dúvida. Vale a pena o Huawei Watch Fit 3, o 4 e já vamos comparar esses dois com o Amazfit Active 2. E vamos começar pelo mais básico aqui. Treinos intervalados ou treinos estruturados, onde vocês podem configurar, por exemplo, quero fazer um aquecimento de 10 minutos na minha zona de frequência cardíaca na zona 2, por exemplo, ou num pace de 5 a 6 minutos por quilômetro. Depois disso eu quero fazer tiros de 400, 600 ou 800 metros em outro pace ou numa zona de frequência cardíaca. Todos os relógios, Active 2, o Fit 3 e o Fit 4, todos eles vão oferecer uma plataforma bem completa para vocês configurarem esses planos estruturados e o relógio vai guiar vocês durante o treino. Mas isso para treinos de corrida. Aqui a Amazfit tem uma vantagem, tá, pessoal? Porque vocês também conseguem criar esses planos estruturados para outros esportes. Então, treino ciclismo, por exemplo, natação, faço musculação. Vocês conseguem configurar um treino ali, por exemplo, vou pedalar, quero fazer um pedal aí de meia hora numa determinada velocidade, fazer treino de tiro no pedal também. Tudo isso vocês conseguem configurar no relógio da Amazfit, que também vai guiar vocês durante o treino. O relógio vai apitar e avisar ali se vocês estão mais rápidos ou mais lentos do que o treino foi programado. No relógio da Huawei, tanto no Fit 3 quanto no Fit 4, isso não está disponível. Vocês só conseguem configurar esses planos estruturados ou intervalados na plataforma da Huawei se for para corrida. Para outros esportes, não tem essa opção ainda. Todos os relógios têm a carga e o efeito de treino. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá, pessoal? Só procurar ali nos vídeos, eu vou ver se eu deixo um card ou aqui na descrição do vídeo alguns links para vocês verem depois. Carga de treino e efeito do treino. Para que serve isso? Carga de treino para entender se vocês estão treinando demais, estão treinando menos do que deveriam ou estão treinando na medida certa. Treinar demais aumenta o risco de lesão. Treinar menos do que deveria ali para manter o condicionamento pode perder performance. Treinar na medida certa é importante. E todos eles têm a conexão com o Strava através do aplicativo da Huawei ou através do aplicativo da Amazfit. Todos os treinos que vocês fizerem com o relógio vai subir, se vocês configurarem, vai subir automaticamente para o Strava. E a variabilidade da frequência cardíaca. Isso é diferente de monitorar a frequência cardíaca, tá, pessoal? Batimentos por minuto, frequência cardíaca, todos eles fazem, mas a variabilidade da frequência cardíaca é diferente. Inclusive tem vídeo aqui no canal explicando o que é isso. Nesse caso, o Amazfit Active 2 vocês conseguem monitorar essa métrica, no Huawei Watch Fit 4 também tem, mas no Fit 3 não tem essa funcionalidade. Em todos eles vocês também conseguem
registrar um treino de musculação ou um treino de força. Então, vou fazer academia, vou fazer ali os exercícios, enfim, de academia, né? Treino de musculação, fortalecimento. Todos eles vão ter a opção de registrar esse treino, tempo e duração. Mas aqui a Amazfit também leva uma vantagem, tá, pessoal? Para quem quer controlar, por exemplo, quanto tempo de descanso entre cada série vocês estão fazendo, quantas repetições vocês fizeram em um determinado exercício ali naquela série, qual o peso que vocês pegaram naquela série. Tudo isso vocês conseguem configurar ali durante o treino no relógio da Amazfit. Inclusive no aplicativo também vocês podem editar depois. No relógio da Huawei, vocês não vão ter esse nível de detalhe. O relógio da Huawei vai sim registrar o treino de musculação, mas vocês não vão ter essas métricas ali de quantas séries vocês fizeram, qual o tempo de descanso entre séries, qual o peso que vocês pegaram em cada uma das séries. Isso não está disponível nem no Fit 3, nem no Fit 4, mas vocês têm essa funcionalidade no Amazfit Active 2. E aí, para quem treina corrida, todos os relógios, usando eles ali para treinar, para correr, quanto mais vocês utilizarem, mais ele vai entender o nível de vocês e estimar qual o tempo que vocês concluiriam uma prova de corrida de 5, 10 quilômetros, meia maratona e até de maratona. Aqui, pessoal, tem que mencionar, né? Eu acabei de concluir uma maratona 2 semanas atrás, na qual usei o Huawei Watch Fit 3, que ele estimou que eu terminaria a maratona ali na faixa de 3 horas e 25 minutos, e eu concluí a maratona em 3 horas e 26 minutos. E algo muito semelhante aconteceu quando eu segui o plano de treino da Amazfit. No caso da Amazfit, para a maratona de São Paulo, já faz alguns meses que eu fiz, e eu segui o plano de treino do Zip Coach, e ele estimou que eu concluiria a maratona em 3 horas e 37 minutos. 38 ou 37 minutos, não me lembro de cabeça agora. Mas a maratona em si eu concluí em 3 horas e 39 minutos. Então muito próximo do que o relógio estava estimando. Então bem interessante aí, todos eles têm essa funcionalidade, mas é importante. Quanto mais vocês utilizarem, quanto mais vocês treinarem usando o relógio, mais ele vai entender o nível de vocês para estimar qual o tempo em cada distância. Todos eles têm um alerta durante o treino intervalado, então como eu já mencionei, configurei ali para, um exemplo, tá pessoal, fazer um tiro de 800 metros num pace de 4 minutos e meio a 4 minutos e 50, só um exemplo. Então durante aqueles 800 metros, se eu tiver mais rápido do que isso ou mais lento do que isso, o relógio vai vibrar, ele vai apitar, eu vou olhar a tela do relógio e ele vai mostrar ali que eu tenho que acelerar ou desacelerar. Então todos eles, o Active 2, o Fit 3 e o Fit 4, vão ter esses alertas. E aqui a Huawei tem uma função que eu acho bem legal, que são as instruções durante o treino. Então o relógio, ele vai falar com vocês. Por exemplo, configurei ali para fazer um aquecimento de 10 minutos e depois fazer tiros de 800 metros nesse pace. Quando eu terminar o aquecimento, o relógio ele já vai falar comigo, literalmente, ele vai falar me dando essa instrução. Treino iniciado. Primeira parte, aquecimento, duração 10 minutos. Mantenha sua frequência cardíaca entre 129 e 151 batimentos por minuto. Então eu acho essa funcionalidade bem legal, é muito bom de treinar recebendo essas instruções, né? Sem precisar ficar olhando ali no relógio, é mais prático, então é uma experiência bem legal treinar ouvindo essas instruções. No caso da Amazfit, ele tem os alertas, mas ele não fala com vocês, ele não dá a instrução para vocês, vocês têm que olhar no relógio e ver o que vocês têm que fazer. E uma outra função que vocês perguntam bastante aqui, pessoal, é o registro da quilometragem do tênis. Por exemplo, saí para correr hoje com o tênis A e amanhã eu saí para correr com o tênis B. Só um exemplo. E nesse caso eu posso, em alguns aplicativos, por exemplo no Strava e outros relógios como o Garmin, a Coros também tem essa função, que eu posso registrar em qual tênis eu utilizei em cada corrida e a partir daí controlar a quilometragem dos tênis que eu tenho. Nesse caso aqui, nenhum deles oferece essa função, tá, pessoal? Eu coloquei aqui na tabela porque vocês perguntam bastante e é uma pergunta válida, eu acho que é uma função bem legal aí, que vocês podem usar o Strava, que faz esse controle para vocês, mas no aplicativo da Amazfit.
E no aplicativo da Huawei, atualmente essa função não está disponível. Uma outra pergunta aí que vocês mandam bastante sobre a integração com plataformas de treino. Por exemplo, o Training Peaks. E aqui, pessoal, eu sei que nem todo mundo está familiarizado com como funcionam essas plataformas de treino. Então, eu vou tentar simplificar aqui. O Training Peaks, por exemplo, é uma dessas plataformas de treino. Ele é usado de várias maneiras. Ele é utilizado para vocês fazerem o treino com o relógio de vocês e podem conectar com essa plataforma que vai analisar o ritmo de vocês, vai analisar o nível de vocês e dar alguns insights interessantes sobre o treino. O Training Peaks também tem planos de treino de corrida, de ciclismo, de triatlon e também é utilizado por treinadores de corrida para subir os treinos dos seus alunos. Então, um exemplo aqui. Digamos que vocês treinem com uma assessoria e essa assessoria usa o Training Peaks para colocar o treino de vocês. Quem tem um relógio, por exemplo, Coros, Garmin, Polar, Suunto, esses relógios esportivos, a assessoria ela vai montar todo o treino de vocês, jogar para esse Training Peaks e o relógio de vocês, o aplicativo ali de vocês, ele vai lá no Training Peaks, puxar esses treinos para o relógio e na hora de vocês saírem para correr é só selecionar o treino e sair para correr. O relógio vai guiando vocês durante o treino, tudo com base no que o treinador de vocês passou. Tudo isso é automático. Então o treinador sobe o treino, o aplicativo da Garmin ou da Polar ou da Coros, por exemplo, vai lá, puxa esses treinos para o relógio e vocês só precisam sair para correr e o relógio vai guiar vocês durante o treino. A Amazfit, ela até tem um certo nível de integração com o Training Peaks, mas não é completo, tá, pessoal? Muita gente confunde isso. Lá no aplicativo da Amazfit tem a função de conectar o Amazfit com o Training Peaks. Só que é uma comunicação de uma via apenas. O que eu quero dizer com isso? Quando vocês saem para correr usando o relógio da Amazfit, se tiver conectado o aplicativo da Amazfit com o Training Peaks, o aplicativo da Amazfit vai enviar as informações daquela corrida para o Training Peaks. Funciona muito bem. Só que a plataforma da Amazfit, ela não recebe os treinos. Então, para quem treina, por exemplo, com assessoria e tem um relógio da Amazfit, não vai ser tudo automático aquilo que eu acabei de descrever. Se o treinador de vocês subir um treino para o Training Peaks, vocês vão ter que acessar a plataforma Training Peaks, ver as instruções do treino e criar esse treino manualmente no relógio. Não é mega complexo, tá, pessoal? Mas eu tenho que mencionar essa diferença porque para algumas pessoas essa função vai ser muito relevante, vai ser muito importante. Então, a Amazfit tem um certo nível de conexão com o Training Peaks, mas não é uma integração completa como um relógio esportivo. Então é importante a gente alinhar a expectativa e deixar claro aqui. Funciona muito bem, mas é uma comunicação de uma via apenas. O Training Peaks recebe informações do relógio da Amazfit, mas não envia os treinos para o relógio da Amazfit. Então a gente tem que deixar isso bem claro. E na Huawei não tem essa conexão ainda, nem de enviar, nem de receber informações. Então vocês não vão conseguir conectar, por exemplo, o aplicativo da Huawei com a plataforma Training Peaks, nem para enviar os dados de treino, nem para receber os treinos. Então, novamente, aqui tem uma vantagem para a Amazfit, mas, novamente, tem que deixar bem claro aqui para alinhar bem certinho a expectativa. A Amazfit apenas envia informações, não recebe as informações, não recebe os treinos do Training Peaks. Todos eles têm relatórios, tá, pessoal? Vocês vão conseguir acessar relatórios, quantidade de quilômetros que vocês correram num mês, numa semana, num ano, qual o ritmo médio, frequência cardíaca média. Então, tem vários relatórios disponíveis. Eles não são tão completos. Quem gosta de olhar números, relatórios mesmo, talvez valha a pena conectar com o Strava, que daí tem mais informações, vai consolidar mais dados lá, seja mais interessante. No aplicativo da Amazfit, no aplicativo da Huawei, sim, tem relatórios disponíveis, mas eles são mais limitados. Então, para quem gosta de números, para olhar ali a evolução, olhar detalhes, talvez valha a pena considerar conectar em algum outro aplicativo que vai dar mais insights aí para vocês. Outra função que vocês perguntam aí bastante nos comentários, o teste de limiar de lactato.
Ele está disponível nos relógios da Garmin, relógios da Coros e até na própria Huawei, no GT5, no GT6 que é recente, tem o GT Runner também. Então tem alguns relógios da Huawei que oferecem esse teste de limiar de lactato, mas desses aqui, Active 2, o Fit 3 e o Fit 4, não tem essa opção. E para quem quer entender melhor o que é o limiar de lactato, tem vídeo aqui no canal explicando o que é isso e como usar essa informação. Novamente, vou deixar um card aqui e um link na descrição do vídeo para vocês conferirem depois. Outra função que está disponível em todos eles é o tempo de recuperação. Depois de cada treino, dependendo da intensidade e da duração do treino, o nosso corpo precisa de mais ou menos tempo para se recuperar e fazer um treino na mesma intensidade ou duração. Para quem quer mais detalhes sobre tempo de recuperação, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar um link ali na descrição para vocês conferirem depois. O altímetro barométrico está disponível no Active 2 e no Huawei Watch Fit 4. No Huawei Watch Fit 3 não está disponível. Isso, pessoal, principalmente para quem quer entender como é a altimetria da sua corrida. Se tem mais subida, mais descida, ele vai entender qual que é a altimetria, as variações de altimetria na corrida de vocês. Todos eles vão ter a opção de natação em águas abertas. Aqui eu coloquei em águas abertas, pessoal, mais especificamente, porque em piscina normalmente tem Smart Bands também. Então todos eles têm natação em piscina e todos eles têm a opção de natação em águas abertas. Mapas offline vocês não vão encontrar no Fit 3, mas os mapas offline vão estar disponíveis ali tanto no Active 2 quanto no Huawei Watch Fit 4. E aqui é importante de mencionar, mapas offline não significa o Google Maps, tá, pessoal? Só para setar a expectativa aqui. Vocês podem fazer o download de mapa ali no aplicativo da Amazfit ou da Huawei, né, se for compatível, no Fit 4, por exemplo, e aí vocês conseguem ver durante o treino em qual rua vocês estão, vocês conseguem ver o trajeto que vocês fizeram, vocês têm ali a opção de voltar ao ponto de início, que o relógio vai guiar vocês, e aí vocês podem ver o nome das ruas, tudo, mas não é o Google Maps, por exemplo, é só para alinhar aqui a expectativa. Todos eles têm a função de métricas, as dinâmicas, né, básicas de corrida. O que é isso, pessoal? Dinâmicas básicas de corrida é o comprimento da passada. Qual a cadência de vocês, passos por minuto. Então, as métricas básicas de corrida estão disponíveis em todos esses relógios, no Active 2, no Fit 3 e no Fit 4. E aqui o Huawei Watch Fit 4 leva uma vantagem, porque além das métricas, as dinâmicas básicas de corrida, ele também tem umas métricas mais avançadas. Por exemplo, tempo de contato com o solo. Uma métrica aí bem interessante. Oscilação vertical, para entender como vocês estão se projetando, se mais para cima ou mais para frente durante a corrida. Então tem algumas métricas mais avançadas de corrida para entender a dinâmica, qual é como que vocês estão correndo, como está a forma de corrida de vocês. E aí tem alguns exercícios específicos que vocês podem fazer para melhorar essas métricas, para melhorar a forma de corrida de vocês. Aqui, pessoal, importante mencionar, a linha da Amazfit também tem agora essas funções de métricas avançadas de corridas, dinâmicas avançadas. A linha da Amazfit tem o Amazfit Balance 2 e o T-Rex 3 está recebendo uma atualização, alguns deles já receberam, que está trazendo essas métricas avançadas de corrida também para a linha da Amazfit no T-Rex 3, sendo que, novamente, o Balance 2 já vem de fábrica com ela. No Huawei Watch Fit 3 não tem essa funcionalidade. Potência de corrida está disponível apenas no Active 2, na linha da Huawei, pelo menos no Fit 3 e no Fit 4 não tem essa funcionalidade, ele não faz a leitura da potência de corrida, né? Não estima a potência de corrida nesses dois relógios. Condição de desempenho está disponível nos três, e o que é isso? A condição de desempenho ela vai entender, né? Vai utilizar o histórico de vocês, o nível de vocês, nível de corrida de vocês histórico, e analisar a corrida que vocês estão fazendo naquele momento, se está melhor, pior ou na mesma dos dados históricos. Então, por exemplo, se aparecer um número positivo na condição de desempenho, significa que naquela corrida, naquelas condições de treino daquele dia, daquela corrida que vocês estão fazendo, vocês estão se saindo melhor do que a média histórica de vocês. Se vocês estão com um número negativo ali, significa que aquele dia está pior do que a média histórica. Se está zerado, está na mesma. Aqui um exemplo bem simples, tá, pessoal? Já aconteceu comigo algumas vezes.
Tem uma média histórica. Sair para correr, às vezes, no final de semana, tem que sair no meio da tarde. Tá mais calor. A minha performance vai ser pior, porque tá muito mais quente, o pace vai ser menor, a frequência cardíaca também acaba impactada, vai ser um pouco maior. Então, a condição de desempenho nesse treino, por exemplo, vai aparecer ali um número negativo. E tá tudo certo. Não entrem em pânico quando virem ali um número negativo na condição de desempenho. É normal, vai acontecer. Assim como vai acontecer também um número positivo. Aquele dia que vocês estão mais descansados, mais recuperados, menos estresse no trabalho, dormiram bem, vai ter um número positivo, o treino vai render mais. Isso que é a condição de desempenho. Todos eles vocês conseguem parear com um sensor externo. O que é um sensor externo? Por exemplo, uma cinta de frequência cardíaca. Tanto o Active 2 quanto o Fit 3 e o Fit 4 vocês conseguem parear com uma cinta de frequência cardíaca para capturar a frequência cardíaca, enfim, de outro sensor. Inclusive alguns sensores de velocidade e cadência de bicicleta, vocês também conseguem parear com esses relógios. Todos eles oferecem planos de treino personalizados, adaptativos de corrida, de 5 km até de maratona. Então, tanto que aqui no canal, pessoal, já segui plano de treino do Zip Coach, usando um relógio da Amazfit, e o plano de treino da Huawei de corrida, usando o Huawei Watch Fit 3. Então funciona muito bem. Quem quiser mais detalhes, tem vídeo aqui no canal. Vou ver se eu deixo um card aqui, ou links na descrição do vídeo para vocês, quem não assistiu, né, conferir depois. Mas tem a opção de planos de treino de corrida em todos eles. Mas aqui tem uma vantagem que eu tenho que ressaltar no relógio da Amazfit. Então, quando vocês criam esse plano de treino ele vai criar treinos para vocês e o relógio vai guiar vocês durante o treino. O que acontece? No relógio da Amazfit, se vocês quiserem fazer um treino desses na esteira, o relógio ele vai funcionar, vai guiando vocês durante o treino, tudo certo mesmo na esteira. O plano de treino da Huawei, ele não tem a opção de fazer treinos na esteira. E aqui muito importante, tá, pessoal? Tem a funcionalidade de fazer corrida na esteira no relógio da Huawei. É só eu habilitar aqui, eu posso correr na esteira, o relógio vai registrar aquele treino e tá tudo certo, funciona muito bem. Vocês podem calibrar o relógio com a esteira, funciona muito bem. Mas não vai ser a corrida do plano de treino. Então vamos lá, estou seguindo um plano de treino de corrida. Hoje eu tenho que fazer treino de tiro ou um treino de rodagem, tanto faz. E eu não vou poder fazer na rua, tenho que fazer na esteira. Eu posso fazer um treino na esteira, tá tudo certo, mas o relógio ele não vai guiar durante o treino, aquelas instruções de treino, o relógio não vai me guiar durante aquele treino e ele não vai contar como um treino dentro ali do plano de treino. Então é relevante aí para algumas pessoas que precisam fazer treinos na esteira. Eu, por exemplo, volta e meia preciso fazer alguns treinos na esteira e acaba que no relógio da Huawei, o plano de treino a gente não vai conseguir fazer na esteira. Na Amazfit vai funcionar sem problema nenhum. Todos os relógios ali no aplicativo da Amazfit e no aplicativo da Huawei tem a função de controle de calorias, onde vocês podem colocar ali o que vocês comeram, né? A alimentação de vocês, e o relógio vai estimar as calorias queimadas e vai dizer se vocês estão em déficit calórico, superávit calórico. Inclusive, estou preparando um conteúdo para falar, testando, né, na prática, como que isso funciona. Tem alguns desafios ali na hora de estimar as calorias, tanto da parte do relógio quanto as ingeridas, mas é uma funcionalidade interessante que dá para ter uma noção, uma ideia ali de qual que é a tendência de vocês de queima de calorias e ingestão de calorias. Estou preparando um conteúdo aqui bem legal para falar especificamente sobre isso. Novamente, não é perfeito, até para alinhar a expectativa, mas dá para ser utilizado e, dependendo do objetivo de vocês, vai funcionar muito bem. Na duração da bateria, o Active 2 acaba tendo uma leve vantagem ali, numa média de uso típico, né? Vai durar em torno de 10 dias, de acordo com o fabricante. No caso da Huawei, vai durar em torno de 7 dias também, uma média de uso típico. Todos eles vão dar a opção ali de responder mensagens pelo WhatsApp. Então, digamos assim, recebi uma mensagem no WhatsApp ali no celular. O relógio ele vai ter a notificação, tanto o Huawei quanto a Amazfit vai ter a notificação e ambos vão dar a opção de responder a mensagem através daquela notificação. Aqui tem uma vantagem para a Amazfit, tá, pessoal? Que na Amazfit vocês têm a opção de digitar a mensagem ali no relógio
ou falar, e aí ele vai converter vai converter a fala para texto e vocês podem enviar essa mensagem. No caso da Huawei, vocês vão ter que digitar, não tem a opção da fala, só a opção de digitar ali no teclado, que vai ser pequeno, né, no relógio. Então, ambos têm a opção, mas a funcionalidade na Amazfit eu acho mais interessante porque tem essa opção de converter fala em texto. Todos eles têm armazenamento de música, mas aqui um parênteses. Na linha da Huawei, é só músicas que vocês têm que baixar o MP3, o arquivo MP3 e jogar esse arquivo MP3 para o relógio. No caso da Amazfit, o Active 2, ele já tem um aplicativo chamado Spotfire, que vocês podem conectar com o Spotify de vocês. E aí baixar as músicas e utilizar o Spotify basicamente, mesmo sem estar com o celular junto. Ele é um aplicativo que é bem lento, tá, pessoal? Para baixar as músicas demora bastante ainda, mas ele funciona muito bem. Depois que baixa as músicas, funciona muito bem. Ainda eu acho que tem que passar por algumas atualizações para ficar uma experiência mais fluida, mas já tá lá, se vocês tiverem paciência para baixar as músicas, vai funcionar muito bem. E todos eles têm o speaker, né? Tem o alto-falante. Então, por exemplo, quando eu falei ali que o relógio fala com vocês no caso da Huawei, vocês têm duas opções, ou parear um fone de ouvido direto com o relógio, ou o relógio vai ter esse speaker, ele vai falar com vocês, dar as instruções de treino, os avisos de treino, tudo através do speaker do próprio relógio. No caso da Amazfit é a mesma coisa, tem a opção de parear um fone de ouvido e tem um speaker ali no relógio também. E aí, para concluir aqui, pessoal, como vocês podem ver, cada um tem os seus pontos fortes, tem as suas vantagens e tem algumas limitações também, como eu falei lá no começo. O mais importante aqui é vocês analisarem essa lista e ver o que é importante para vocês. Não levem em consideração, se tem mais ou se tem menos funções, é o que é relevante para o uso de vocês, o que é importante, prioridade para vocês. E aqui até para usar o meu exemplo, né? Certamente aí eu imagino que alguém vai me perguntar qual deles que eu escolheria. Em outros vídeos eu já vi isso. No meu caso, como é que eu faria essa análise, tá, pessoal? Olhando esses dados que eu compartilhei aqui, essa tabela que eu compartilhei hoje. Vamos lá. Eu treino corrida, ciclismo, natação e musculação. Eu gosto de olhar, acompanhar ali na musculação, por exemplo, tem uns alertas de tempo de descanso entre as séries, quantas séries eu estou fazendo, qual o peso que eu estou pegando. No caso do ciclismo, eu treino ciclismo também. Eu gosto de poder configurar um treino intervalado de ciclismo para o relógio me avisar, para não ter que ficar controlando ali de cabeça. Rodei 10 minutos, agora está na hora de acelerar. Eu quero que o relógio vá me guiando durante o treino. Então, poder configurar um treino intervalado de ciclismo, de natação, poder controlar o tempo de descanso, série e peso na musculação, para mim é uma prioridade. Então, neste caso, no meu uso, para minha necessidade, entre essas opções aqui, eu pessoalmente ficaria com a linha da Amazfit, porque eu teria essas funcionalidades que são prioridades para mim. Mas, como eu já mencionei, eu estava usando o Huawei Watch Fit 3 para treinar para a maratona, que eu completei há pouco tempo, inclusive deu RP. E o relógio é muito bom, eu gostei de utilizar o relógio, inclusive o plano de treino da Huawei me deu mais confiança para bater o RP, eu achei mais interessante a variação de treino de corrida do que o Amazfit Zip Coach que eu fiz. Já tem vídeo aqui no canal justamente falando sobre isso. Então, para quem, por exemplo, prioriza a corrida e os outros esportes, não vai ficar controlando tempo de descanso, não vai olhar essas métricas todas de musculação ou não treina ciclismo, talvez o relógio da Huawei seja mais interessante porque tem uma variação maior de treino nos planos de treino. Então, tudo isso vocês têm que avaliar qual que é a prioridade de vocês. E se você chegou até aqui no final do vídeo e gostou do conteúdo, clica no like, se inscreve no canal para mais conteúdo como esse e aproveita e me segue também no Strava, onde vocês podem ver todos os detalhes dos meus treinos.